Nós vamos entrar aqui na mensagem, estamos falando sobre o poder da obediência. E esse poder realmente vem para marcar a nossa vida. É importante aprender a obedecer. E eu lhe falo desde já, a obediência, ela em alguns sentidos, em alguns momentos da nossa vida, ela se torna desafiadora. Por isso que vale a pena obedecer. Porque esse desafio vencido traz grandes bênçãos para nós. Vamos começar a entender sobre isso, pessoal, para depois nós fazermos a oração da fé, abençoar, orar e Deus responder. Romanos, meia dúzia, versículo 16. Nós estamos vendo o poder da obediência. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Eu não sei se todos sabem, né? Já falei algumas vezes na nossa igreja, mas repito. Servo tem um sinônimo direto que significa escravo. Senhor tem outro sinônimo da palavra que significa dono. Pessoal, aquele qual nós começamos ou partimos de uma atitude nossa em obediência, nos tornamos escravos desse Senhor. Nós temos claramente Jesus como Senhor e Salvador, mas se nós não obedecermos a Ele, Ele deixa de ser o nosso Senhor, e acabamos sendo escravos, servos de outro, e que não vai ser agradável. Então temos que ver a quem estamos dispostos a obedecer, e como tenho dito desde o início, a obediência, ela é desafiadora, em tal sentido que às vezes vamos ter que renunciar muitas coisas, o nosso eu, para fazer o que o Senhor Deus Ele quer, pessoal. Só que eu lhe garanto, como o dia hoje é voltado à libertação, que a sua obediência a Deus vai te trazer liberdade. A sua obediência ao Senhor vai lhe trazer verdadeira liberdade, vai trazer a cura, tudo aquilo que você realmente necessita e que você precisa. Com base nisso, eu quero falar de um personagem que viveu e fez a diferença, mas teve que vencer a si mesmo para ser uma pessoa obediente, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos para lá? Atos dos Apóstolos, é só voltar um livro, estamos em Romanos, o livro anterior é o Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos falar rapidinho do Ananias. O bom Ananias, né? Que tem o mau Ananias do Atos capítulo 5, que foi lá e mentiu para o Espírito Santo. Mas tem o bom Ananias, que é esse que foi muito usado por Deus, essencial e fundamental para a história de um homem, para a vida de um homem, conhecido a princípio como Saulo de Tarso. Se não fosse Ananias obedecer, talvez a vida de Saulo estaria perdida, porque o Senhor comprometeu Ananias e comprometeu Ananias junto com Saulo de Tarso, e Ananias teve que obedecer para o Saulo de Tarso se tornar conhecido como nós o conhecemos como o apóstolo Paulo. E vamos entender esta história em Atos capítulo 9, a partir do versículo 10. Até aqui nós entendemos a história onde que Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. E ele teve um encontro onde ele viu uma grande luz e ouviu uma grande voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és, Senhor? Sim, sou Jesus, Cristo Nazareno, a quem tu persegues. Então naquele momento ele teve um encontro. E aí o Senhor falou para ele ir para uma rua chamada Direita em Damasco, onde havia um homem chamado Judas, que não é o traidor, já tinha falecido, era um bom homem, que recepcionou o Saulo na sua casa. Lá dentro da casa desse homem chamado Judas, Deus falou com Saulo que um homem chamado Ananias iria até aquela casa, olha a responsabilidade já, iria até aquela casa e colocaria as mãos sobre ele, oraria por ele, porque devido à luz que ele viu, surgiu como se fosse duas escamas nos olhos de Saulo, impedindo que ele enxergasse. Ficou cego durante 3 dias e ficou em jejum. E aí o Senhor falou que um homem Ananias, chamado Ananias, iria até a casa desse Judas, falaria com Saulo de Tarso, oraria por ele, ele voltaria a ver e ainda seria batizado com o Espírito Santo. Mas quando Deus falou isso para Saulo, ele ainda não tinha falado com Ananias, pelo menos é o que nós entendemos aqui. Ele falou com Saulo e depois foi falar para Ananias fazer. Aqui entra a obediência. Vamos lá, pessoal, Atos 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele
pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Deus então já tinha dado a visão para Saulo, que um homem chamado Ananias iria até lá. Até aqui, se nós olharmos, quem não conhece a história e está conhecendo agora, vai falar: o que tem de mais, pastor? Olha só a posição de Ananias, pessoal. Obedecer vai te desafiar. Vai ter momentos na sua vida que para você obedecer, você vai ter que vencer a si mesmo. Mas eu lhe garanto, a sua obediência vai trazer libertação. Pessoal, é lindo você, eu, nós vermos de verdade como Jesus ele age. É lindo você observar as mãos e a obra de Deus na nossa vida quando obedecemos. Vale a pena. Olha só, olha o que Ananias agora fala no versículo 13, povo de Deus. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O pessoal começou aqui, aí começou Ananias a falar com o Senhor: mas Senhor, eu ouvi muitas coisas, muitos dizem algo que não é bom referente a esse homem. Pessoal, ele começou a questionar, mas com uma certa razão humana. Normalmente nós questionamos com uma certa razão. Ninguém vai criar algo assim. Claro que existem exceções, mas normalmente quando nós queremos nos opor a uma situação, nós temos motivo. E ele tinha: Senhor, eu ouvi de muitos. Pessoal, presta atenção nisso, que talvez seja o seu caso. O Senhor está pedindo para você tomar uma atitude que para você pode ser prejudicial, mas a sua obediência vai te trazer libertação, vai te trazer liberdade. Então Ananias ele chegou: Senhor, eu ouvi de muitos, não foi de um não, porque normalmente tem aquele lado, né? A pessoa só ouve de um, só ouve de dois. É como nós damos o exemplo, que acontece muito na igreja, né? Que aqui, por exemplo, nós temos ar-condicionado. Aí às vezes, não que é o caso daqui, é só um exemplo. Aí o irmão chega para mim, ou para qualquer outra pessoa, e fala assim: olha, precisa aumentar o ar que está muito frio, tem gente reclamando. Aí o fulano ele chega: tem gente, mas quem que é? Ah, aquela irmã, ou seja, uma só. Mas não é o caso daqui. Aqui quando o Ananias falou, é muitos, não é um, não é dois, não foi alguns, foram muitos. Todo mundo conhecia a fama de Saulo, isso mexia. E ele falou: Senhor, o Senhor quer que eu vá lá? Ele consente com a morte dos cristãos, e eu sou um cristão, estou me colocando à prova. Mas vamos ver aqui o teste da obediência, versículo 15, povo de Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aí o versículo 17, obediência. E Ananias foi. Ele foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Porque Ananias obedeceu. Foi desafiado. E eu falei isso aqui durante o dia e repito, pessoal, às vezes você vai ser desafiado, eu vou ser desafiado a orar por alguém que nos fez mal. Em Mateus 5,44, vou pedir para ele colocar na tela, mas eu vou ler para vocês enquanto ele coloca. Você não precisa nem mudar a Bíblia não, até mesmo para facilitar, que a gente vai para outra mensagem já. Mas em Mateus 5,44 há um desafio muito grande, dando esse exemplo aqui, com base nesse exemplo. Olha só, presta atenção, está até escrito ali, vou até acompanhar na tela para todo mundo acompanhar junto. Eu, porém, vos digo, amai os vossos, desafio ou não? É muito fácil amar quem a gente ama, quem faz bem. Não estou dizendo que isso é uma regra para todos, mas se vier uma situação como essa, deve fazer sim. A Bíblia está dizendo: amai os vossos inimigos. Às vezes tem um inimigo, e a palavra, o próprio Senhor Jesus fala. Não que nós torcemos para isso, mas às vezes os inimigos são da nossa própria casa. Tem que orar. Amai os vossos inimigos, mas não para por aí não, olha o que ele diz: bendizei os que vos maldizem. Quem fala mal de você tem que bendizer. Pessoal, quem está falando isso é Jesus. Eu até tenho falado na Bíblia aqui na minha, que é do Fala Amigo, essa frase de Mateus 5,44 está vermelha, significa que as palavras em vermelhas é de Jesus, palavras dele. Continua: fazei bem ao que vos odeiam. É desafiador, pessoal. Foi Ananias, ele teve que fazer isso. Aí ele completa: e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pode continuar.
Pode passar. Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Para a gente está bom. Para que sejais filhos. Por que filhos? Porque bastardo não obedece. Bastardo é rebelde. Mas quando é filho, doa quem doer. No fim ele sempre faz, e faz o certo. Para que a gente seja filho. Pessoal, nem sempre é fácil. Talvez se alguém chegou no nível espiritual, vamos supor assim, até faça, para mim é tranquilo, pastor, amém, bom para você. Mas para muita gente não é. Para muita gente amar quem te odeia é muito difícil. Mas isso é obediência, pessoal. Isso é desafiador. Mas vai trazer liberdade. Mas vai trazer bênção, como aconteceu com Ananias. Ele libertou Paulo da cegueira e depois ainda foi cheio do Espírito Santo. Mas não é só isso não. Às vezes nós vamos ser colocados diante de pessoas ou situações muito piores que Saulo de Tarso, pessoal. Aconteceu com outro personagem bíblico que viveu essa vida e fez a diferença, que está em Êxodo capítulo 3, Moisés. Vamos para lá e ver o que aconteceu com Moisés? É um desafio, mas a obediência tem um poder enorme, mas um poder verdadeiro. Ao você obedecer, ao você tomar uma atitude que se deve tomar de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela fala, você tem o poder de Deus com você. Olha que coisa bonita aqui, esse aqui é muito profundo. Se seu coração estiver aberto para receber, você vai sentir. Êxodo capítulo 3. Eu vou ler do 1 ao 12, tá? E é uma parte da história, quando Deus apareceu a primeira vez a Moisés no Monte Horebe. E ali ele teve um encontro com aquela chama, aquela sarça ardente que nunca queimava nada, mas o fogo não parava. E ali Deus deu uma missão para ele. Aí cabia a ele obedecer. Vamos ver isso aqui? Versículo 1, capítulo 3 de Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ela não queimava nada, ela queimava em si, mas não consumia nada. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a quem, pessoal? A Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Li tudo isso para chegar nessa parte. Deus falou que enviaria Moisés a Faraó. Aí eu lhe pergunto, dá para pôr na balança Saulo de Tarso e Faraó? Saulo de Tarso, ele era muito influente, claro. Ele tinha uma boa influência na morte de cristãos, com certeza. Era uma grande perseguição do cristianismo no início do cristianismo, após a ressurreição de Cristo. Mas pessoal, Faraó era mau. Faraó era terrível. Ainda mais aquele faraó da época de Moisés. Foi aquele que Moisés cresceu junto. Ele sabia a índole daquele faraó. Ele conhecia. Ficou 40 anos fora do deserto, fora do Egito. Ficou no tempo lá onde que estava o seu sogro. Ficou longe 40 anos, mas ele sabia. Imagina só a reação. Não dá para entender, não dá para saber que nós estávamos lá. Mas imagina só quando Deus falou: você vai diante de Faraó. Pessoal, Moisés, ele saiu do Egito porque ele matou um egípcio. Então a condição para quem faz uma coisa dessa, a sentença era a morte. Ele, para voltar lá, ele estava sentenciando ele próprio, se fosse humanamente falando. Mas obedecer é desafiador. Quem estava mandando Moisés, pessoal? Deus.
Quando você obedece, você traz liberdade. O povo de Deus estava sofrendo lá nas mãos de Faraó como escravo. Você é servo daquele a quem você obedece. Eles obedeciam a Faraó. Até então, Moisés tinha uma missão de levar um Senhor novo. Moisés tinha a missão de apresentar a Deus. E eles pararem de servir a Faraó e se tornarem servos de Deus. Liberdade, pessoal. Só que para isso ele teve que vencer a si mesmo. Ele teve que obedecer primeiro, para poder levar essa liberdade para aquele povo. No versículo 11 e 12, onde quero chegar. Olha só. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? É fácil não, versículo 12. E Deus disse, olha só: certamente eu serei contigo. Olha só, hein? E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quando eu e você obedece, você pode ir com toda a força, com toda a certeza, porque você não vai sozinho. Deus vai com você. Essa é a maior certeza de um cristão. Vai aparecer desafios na sua vida, vai aparecer na minha, na nossa, constantemente. Já apareceu muitos. E eu creio que quem obedeceu hoje pode levantar as mãos para o céu e agradecer, porque você viu Deus do seu lado. Mas aquele que deixou de obedecer parou de ter a condição de ter Deus. Pessoal, e perde a batalha. Quando você vai com o Senhor ao seu lado, tudo que você faz dá certo. Você joga um cajado no chão, vira cobra. Os feiticeiros podem tentar, como aconteceu naquele tempo, os sábios daquele tempo, os feiticeiros que mexiam com magia daquele tempo, podem falar: mas eu também vira cobra, mas o seu cajado vai comer do feiticeiro. Porque Deus vai com você quando você obedece. Essa é a diferença. Deus foi com Ananias. Mesmo que Saulo, supondo, claro que isso não aconteceu, mesmo que Saulo de Tarso fosse uma pessoa má ainda, não adiantaria, Deus estava com Ananias. Mesmo que Faraó fosse um homem mau, como nós sabemos da história, que o coração dele era se fechado, como o missionário explica, havia uma besta fera lá dentro. Mesmo com tudo isso, Moisés não precisava temer, porque ele estava em obediência. A obediência faz Deus ir com você. Obedeça, não sei o que o Senhor tem falado e vai falar com você, mas quando falar, vai te desafiar, se for desafiador, independente se for ou não, vá. Faça, a obediência faz isso contigo, faz o Senhor ir com você. Moisés, eu serei com você. Quem quer Deus contigo aí, gente? Pessoal, pega essa bênção, não fuja não fuja do que Deus tem falado contigo, não. É fácil omitir. Eu estou tão, não que seja o caso de alguém, mas se for, tem que analisar. Eu estou tão bem num cantinho, pastor. Eu já estou desse jeito faz tempo. Para que querer mexer? Não é questão de querer mexer, não, é questão de obediência. Se alguma atitude sua, minha, nossa, faz com que a obediência não faça parte, analise e veja o que quer e tire. Você vai contar com Deus, você vai contar com Ele do seu lado. Tudo o que você fizer na obediência dará certo. Tudo que eu fizer em obediência à voz de Deus, à palavra de Deus, vai dar certo. Como aconteceu com Moisés. Não foi fácil, creio, se colocar diante de Faraó? Claro que não. Não foi fácil. Como aconteceu, sem mudar muito só comentário, como aconteceu com a rainha Esther, que o povo dela estava condenado devido a uma sentença feita por um homem sem noção alguma, que pegou o anel do rei e carimbou, dizendo que todos os judeus iriam morrer. Aí ela estava naquele reino, naquele tempo, e ela era a única esperança do povo judeu que estava naquela terra. E ela teve que se apresentar diante de Assuero, que no caso era o seu marido, mas ninguém poderia se apresentar se não fosse chamado. Foi onde que ela ficou 3 dias, e todo o povo dela em jejum, fazendo um propósito para estar diante do rei. E quando ela foi, se o rei não abaixasse o cetro dele, a Bíblia fala que se ele não abaixasse, isso era a lei da época, daquele reinado, se ele não abaixasse, ela morreria na hora, porque ela entrou sem ser chamada. Ela correu um risco grande, só que Deus era com ela. Pessoal, essa é a diferença. Quando nós entramos e estamos na obediência, Deus vai com a gente. Não existe autoridade, não existe quem quer que seja, que vai impedir quando estamos na obediência. Mas também, pessoal, não é só naturalmente, aqui são exemplos naturais, que claro, tem um porquê espiritual, mas às vezes, essa autoridade que nós estamos e temos que ir contra, são os principados e potestades das trevas, nos lugares celestiais. Eu não posso aceitar uma doença, Jesus tirou de mim. Se eu aceitar, eu estou em desobediência.
Ah, não faz parte do meu corpo, eu estou sentindo uma opressão, eu estou sentindo isso. Ah, eu fiquei sabendo, não sei, que alguém fez algo para a minha vida. Você tem autoridade, fica na palavra, fica na obediência, você vai usar o poder de Deus e Ele vai estar com você. As pragas vão acontecer no mundo como acontece, não no mundo terreno, mas vão acontecer nesse campo espiritual, mostrando Deus qual você serve. Não as pragas de problema não, mas o poder de Deus, porque cada praga era Deus confirmando que era com Moisés. E assim aconteceu, até ele libertar o povo. O que significa? Obediência traz liberdade. Se Moisés não fosse, pessoal, o povo continuaria escravo do faraó, mas eles se tornaram servo de Deus. Claro que depois teve os rebeldes, isso não é para hoje, né? Que no deserto foram desobedientes. Como eu disse, isso é uma série de mensagens, depois a gente aprende mais sobre isso. Mas quantos nós estamos perdendo porque não entendem o que é obediência? Não aceitam o desafio de abandonar alguma coisa errada. Não aceitam, às vezes é por causa de um conforto, já é cômodo. Não sei qual é o caso, não vou ficar dando nome a pecado, mas se eu não estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo a alguém. Não, eu estou obedecendo ao meu conceito. Não existe três senhores. Ou servireis a Deus ou a Mamon, no caso, que é simbólico como Deus da riqueza, que sabemos que também é o diabo. Então não tem terceiro, ou servimos a Deus ou não. Nós temos que saber quem vamos escolher servir. Escolha servir a Deus. Como? Obedecendo. Estando nessa obediência. Nós temos outro exemplo, é bem rápida essa citação, mas nós temos, Gênesis 12 fala de outro que obedeceu e foi e Deus o honrou. Vamos para lá? É muito importante. Gênesis 12, versículo 1, obediência. Eu estou fazendo uma leitura e o autor desse livro, eu citei hoje nos cultos já, o autor desse livro, ele dá a entender, eu atendi dessa forma, até comentei com a minha esposa sobre isso, nós comentamos. O autor desse livro, ele dá a entender numa das revelações que Deus deu para ele, que Deus ele conta com aquele que é obediente, de verdade. Por quê? Porque quando você se torna uma pessoa obediente, ele sabe que o que ele pedir para você, você faz. Então ele vai lhe colocar em posições que não vai ser colocado outras pessoas, porque outras pessoas podem questionar e não fazer o como que deve ser feito. Agora, quando você se coloca na obediência, à voz de Deus, a uma liderança e qualquer outro sentido dado por Deus, você pode contar que Deus vai te dar coisa grande. Não é só grande para ser palpável, não, e nem só questão de posição, mas vai lhe confiar coisas grandes. E vai dar certo, porque a obediência faz isso. Como aconteceu com esse homem aqui, pessoal. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu... Pessoal, loucura, é desafio ou não? Sai da sua casa, sua parentela, vai para a terra que eu te mostrar. Qual? Não sei, vou te mostrar ainda, não falei qual é. Pessoal, ele tinha que sair, ele tinha que simplesmente sair. Ele pegou a sua esposa, a Bíblia fala que ele também levou a Ló, mas saiu. Só que a obediência trouxe liberdade, que o pai dele era o idólatra. O pai dele tinha imagens e esculturas, não adorava o Deus vivo, trouxe liberdade. Aí no versículo 2, olha só, a consequência da obediência. Olha, Abrão, se você for, o que vai acontecer? E far-te-ei uma grande nação. Se ele ficasse, não seria assim, pessoal, só complementando. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Quem quer ser uma benção aqui? Então diga, eu vou obedecer. Simples. É um desafio que nós temos. Todos que foram e são grandes, que fazem diferença na vida de uma pessoa, tiveram que aprender a obedecer. A obediência, ela vai exigir renúncia. Ela vai ter que abrir mão de alguma coisa que eu gosto, que você gosta, que nós gostamos, de um sonho talvez. Mas a Bíblia garante que a obediência vai trazer muita bênção, como aconteceu com Abrão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Ananias, porque ele simplesmente foi um pilar para o apóstolo Paulo se tornar quem foi. Quantas bênçãos, quantas almas Paulo ganhou e que vai estar no cachezinho santo, vamos dizer assim, de Ananias, porque ele obedeceu, porque ele fez. Mas aqui dá um detalhe que os outros não dão como, né, de uma forma tão simples. Abraão não teve que obedecer só essa vez, pessoal. Passou-se o tempo, nós sabemos, Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, ele fez o que tinha que ser feito. Chegou um momento que ele teve um filho muito conhecido nosso, Isaac. E quando o filho dele chegou a certa idade, Gênesis 22. A obediência não é só uma vez não, é sempre. O que é isso? Esteja sempre disposto a obedecer. Sempre. Não limite. Já obedeci demais, agora eu vou fazer o meu pé de meia. Não.
Obediência sempre. Sempre. Do dia 1º ao dia 31 do mês. Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, de todo ano. Obediência. É uma coisa que, é algo que nós temos que tomar essa atitude. E quem não obedecer, você não vai ter o Senhor do seu lado. Porque ele falou para Moisés, eu serei com você, Moisés. Pode ir. Mas se Moisés não fosse, não, Moisés, pode ficar aqui que eu também vou ser contigo. Você me desobedeceu. Você não foi. Como você quer que eu faça uma obra na sua vida se você disse não para mim? Coisa séria. Gênesis 22, pessoal, o versículo 1 e 2 só. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abrão, e disse-lhe, Abrão, e ele disse, eis-me aqui. Similar a todos os outros dois que obedeceram. O eis-me aqui é fundamental. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Simples e rápido. Ele obedeceu ou não? E não é só obedecer, ele murmurou, ele reclamou, colocou empecilho. Pessoal, não é à toa que ele é conhecido como pai de grande nação, de uma multidão de nação. Ele é conhecido como pai da fé. Ele não nem ganhou esse título porque Deus, me perdoa a expressão, mas foi com a cara dele. Ele ganhou esse título porque eu fui obediente. Porque ele fez a diferença, ele não ficou criando empecilho, colocando dificuldade. Não vou fazer, que é isso, meu único filho, demorei tanto para ter essa bênção, mas Deus quer ela. E aí? Obediência. Pessoal, obediência traz liberdade, obediência traz provisão. Porque Abraão viu a provisão de Deus naquele monte. Se nós fizermos isso, vai acontecer também. Obedeça aquilo que Deus tem falado ao seu coração. E claro, estamos falando para muitas pessoas, não só aqui, mas para quem está assistindo, muitas pessoas que precisam entender que a obediência aqui é necessária. Uma vez um cidadão chegou para outro, isso é real, eu só vou falar, não vou dar nome que não tem necessidade. O cidadão chegou numa posição e ele chegou, qual que é o segredo? O que você fez? O que tem que fazer para chegar? O que é necessário para fazer isso aqui? Coração, estar disposto a obedecer. Se você estiver disposto a obedecer à voz de Deus, você não é perfeito, eu estou falando sobre perfeição, estamos falando sobre você, eu, nós, estarmos à disposição àquilo que Deus fala de nós cumprirmos. Senhor, quando o Senhor pedir, quando o Senhor falar, eu quero estar pronto e falar sim imediatamente. Não tem aquele negócio, o Senhor me dá 2 dias para eu pensar? Uma semana? Me dá um mês? Não, Deus, o Senhor quer que eu faça o que? O Senhor quer que eu faça? Às vezes vai ser colocado diante de Faraó, às vezes vai ser colocado diante de Saulo de Tarso, às vezes vai ser colocado diante do seu próprio pai, como aconteceu com Abraão, e falar, pai, estou indo embora, vou para a terra que Deus vai me mostrar. Que terra, filho? Não sei, mas eu vou obedecer. Às vezes vai ser colocado, mas a sua obediência vai fazer Deus ir com você. Então nós temos que estar dispostos. Teve outro, pessoal, e nós já vamos entrar em oração, tá? Jeremias 1. Ananias foi obediente, Moisés obediente, Abraão obediente. Temos outros exemplos, citei Esther obediente, mas também tem Jeremias. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Capítulo 1, versículo 6. Jeremias foi chamado para ser profeta, para fazer a vontade de Deus. E o que ele passaria não era fácil, porque a obediência a Deus, ainda mais naquele tempo, pessoal, exigiria muito da sua fé. Mas Deus jamais deixaria de dar a fé para ele, porque ele sempre ouvia a Deus, por estar no local certo. Isso para nós é fundamental. Só que antes de ele ir, como muitos de nós, como o próprio Moisés, como Ananias, às vezes busca questionar. Eu não sei, será, talvez, aquele negócio, aquelas perguntas que nós mesmos criamos. Quando algo é Deus e você, é Deus e você. Independente do que vai acontecer, é Deus e você. O importante é saber que o Senhor é com você. No versículo 6, Deus o Senhor o chamou. No versículo 6, o Jeremias fala para o Senhor. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Mas por quê? Versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pessoal, quando é Deus que envia, quem mexe ou tenta contra você, não tenta contra você, porque você está na obediência. Ele tenta contra aquele que te enviou. Então,
fica firme. Se você está na obediência, estão tentando tirar você da obediência, à vontade de Deus, à voz dele, não saia. Senão vai deixar o Senhor de lado. Ele falou, se alguém tentar contra você, fique tranquilo, porque eu sou com você. Eu vou te livrar. Por quê? Porque eu te mandei. Então eu te mandei, eu vou. Pessoal, é tremendo quando nós entendemos a obediência. Obediência é um compromisso com Deus, que nós temos desde o nosso sim. E não tem como falar, sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me, faça de mim o que tu queres. E amanhã, Senhor, eu mudei de ideia, eu acho que não era o que eu queria. Já era. Enredaste-te com as palavras da sua boca. Então vamos para cima, pessoal. Vamos obedecer. Acerta, se tiver alguma coisa anormal fora da palavra, em qualquer sentido, Senhor, estou tomando atitude, Senhor, me estimula, me ensina a obedecer, a renunciar. Eu vou fechar essa porta da minha vida, porque eu quero o Senhor comigo. O Senhor, repito algo que eu sempre falo, pessoal, o Senhor só tem compromisso com o que Ele fala. Ele disse, eu sou mesmo ontem, hoje, para sempre, minha palavra não muda. Jesus Cristo é o mesmo, Jesus Cristo é a palavra. Apocalipse 9:12, e o nome dele é a palavra de Deus, ele é a palavra. Eu, Senhor, não mudo. Malaquias, eu sou o mesmo, então a minha palavra não vai mudar. Eu tenho compromisso com o que eu falo, com aquilo que eu digo, com aquilo que eu digo no caso de Deus, tá? É justamente isso, eu tenho compromisso com aquilo que eu falo, eu não vou mudar o que eu falei a seu respeito, ele não volta atrás, nenhuma palavra lançada da boca de Deus voltará para ele, como pessoal? Vazio. Então obedeça, continue, ele vai honrar. Pastor, mas tem que abrir mão de muitas, vai, desafio, pessoal. E o que mais nós temos que abrir mão é do nosso ego, não é nem de bens materiais, que é consequência, é do nosso eu, do nosso conforto, como eu disse, porque a gente às vezes entra, que é natural do ser humano. Mas nós vamos ter que abrir mão. Se você quer Deus com você, nós temos uma vida que não é muito longa nessa terra não, pessoal. Ainda que a gente dure 120 no vigor da idade como Moisés, uma hora acaba. E nesse tempo nós vamos fazer a diferença e vamos estar na obediência em nome de Jesus. Então pega essa bênção, fale, deixa o Senhor falar mais ao seu coração. Vamos fazer esse compromisso com Deus. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé para fazer uma oração especial? Vamos ficar de pé? Isso, em nome de Jesus. Chamando a minha metade. Vamos fazer essa oração. Creia, nós temos um compromisso com Ele. Se eu obedecer, um compromisso eu vou ter com Ele. E esse compromisso não é momentâneo, ele é completo. Por isso que não abra mão desse compromisso. Tem algo maravilhoso, pessoal. É desafiador? É. Mas imagina a alegria de Ananias depois que Paulo aceitou a oração. Imagina a alegria de Moisés quando Deus fez a obra dele e libertou o povo de Israel. Imagina a alegria de Abraão quando ele teve Isaac, depois que ele estava no Monte Moriá, viu um cordeiro. Obediência, pessoal. Esse prazer só vai ter e tem quem é obediente. Quem não tem fica ranzinza. Sabe aquele cidadão fechado, bravo, coloca empecilho para tudo? Pessoa que coloca muita justificativa dizendo que é direção humana, vai ficar longe, pessoal, porque esse mundo, quem quer ser humano aqui? É feito de humano, gente. Se eu tiver algum robô, por favor, me avise que a gente leva para estudo. Todo mundo, o ser humano é assim, o homem não é perfeito, mas o Deus que dirige muitas vezes o homem é perfeito. Por que muitas vezes? Porque tem momentos que o homem não deixa nem Deus dirigir, mas nós temos que deixar Deus dirigir. Obedeça. Estou falando inspirado por Deus. Não perca essa bênção, não sei o que você precisa. Para de ser cabeça dura e obedece. Porque tem muita gente cabeça dura que não quer obedecer, se acha superior. Você não é nada se não fosse Deus. Lembra de onde Ele te tirou? Quem te chamou foi Deus, tirou do ventre foi Deus. Você podia nem ter nascido se não fosse o Senhor. Quantos não tem testemunho? Pastor, a minha história é bonita, que não sei se é o caso de alguém. A minha história é bonita, porque olha, era para ser abortado. E o que você está fazendo para Deus se você nem era para estar aqui então? Tem pessoas que não entendem nada disso. Faça a diferença, brilhe, resplandeça. É o nosso momento, pessoal. Obediência é o nosso compromisso. Amém? Que o Senhor fale mais com você. Foi um culto e vai ser especial sempre o que Deus tem para nós. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Pai, que lindo, que maravilhoso. Pois eu quero orar para os corações. Mas antes, meu Deus, eu quero louvar. Nós queremos te louvar, lembrar que temos um compromisso contigo. Um compromisso fiel. Um compromisso verdadeiro. Que foi feito, meu Senhor, não só em um altar
físico, mas foi feito na sua palavra. Pai, nos ensina sempre a andar em obediência, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. Bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, e o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. Que tu tens para mim. Eu faço um compromisso. E eu faço compromisso de ser fiel a ti. De ser fiel a ti. Até o fim. Até o fim. Enche-me com teu Espírito e derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito e derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Nessa presença você vai longe. Na obediência você será abençoado. As bênçãos virão e te alcançarão, em nome de Jesus. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. Bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, e o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. Eu faço um compromisso. Eu faço compromisso. É um compromisso que você tem com Ele, de ser fiel a ti até o então levante fim. as mãos aos céus, igreja. Enche-me com teu Espírito e derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito e derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Na obediência você tem liberdade, você tem ousadia e autoridade. Moisés teve a autoridade que teve porque obedeceu. Ananias teve a autoridade que teve para impor as mãos sobre Saulo porque obedeceu. Abraão teve a autoridade que teve porque foi um homem obediente. Esther foi uma guerreira, uma mulher vitoriosa porque foi obediente. A obediência te dá o poder, a obediência te dá autoridade. Você vai levantar sua voz contra o mal e vai ordenar, vai exigir que ele saia.
Tanto você que está aqui como quem está em casa, apresente as mãos a Jesus agora e diga: Senhor Jesus, eu te apresento as minhas mãos e eu te peço, coloca, Senhor, do teu poder para curar, para libertar a minha vida, em nome de Jesus. Coloque as mãos onde você tem uma dor, coloque as mãos onde você tem uma necessidade. Você tem autoridade por estar em obediência. Quando você está na luz da palavra, a luz dissipa as trevas, e nós estamos na luz da palavra nessa hora. E não há demônio, não há legião, não há ação do inferno, não há trabalho de feitiçaria ou de magia negra que tenha sido feito contra qualquer pessoa que não seja desfeito através do poder do nome de Jesus. Pai, e eu levanto a minha voz unindo a minha fé com esta pessoa agora, e em nome de Jesus Cristo, Deus vai operar, meu irmão. Está na hora da sua liberdade acontecer. Obedeça. A sua obediência vai trazer a bênção. Então você tem autoridade agora. E eu uno a minha fé com a igreja, com quem está nos assistindo, e eu digo a este mal, esta dor, enfermidade, esse mau pensamento, uma tristeza, uma angústia, toda opressão que está na vida desta pessoa. É uma dor de cabeça, mas ou se não é uma dor de cabeça, para alguns pode ser até uma opressão, parece que vai explodir. Eu digo contra o mal que está nessa pessoa agora. Eu quebro o poder do diabo, eu quebro o poder do inferno. Eu digo: diabo, você sabe que tem que obedecer aonde você estiver nesta pessoa. Você vai sair agora. É um nódulo, é um caroço, é um mioma, é um fibroma. É esse mal que surgiu, é um mioma que está nesse corpo, no útero, no ovário. Saia. É essa pessoa que ela não consegue se realizar como mulher ou como homem com seu esposo, com a sua esposa. Eu estou paralisando a sua obra agora, demônio. Eu quebro o seu poder e o seu domínio, e eu exijo: pega o que é seu e saia. Essa rótula do joelho que está estourada, nem subir a escada ou descer ela tem conseguido. Ele tem conseguido. É o estômago que queima, que dói. Eu digo: fora, saia. Arritmia cardíaca, vai embora. Sintoma de depressão, síndrome do pânico, em o nome de Jesus. Toda ação do diabo, toda ação do inferno, em o nome de Jesus Cristo. Exu da morte, é você que diz que ia acabar com a vida desse homem, que ia beber o sangue dele, ia beber o sangue dela, ia acabar com a felicidade desse casal. Eu digo: em nome de Jesus, saia. Toda enfermidade, toda doença, toda maldição, aquela que diz até que é hereditária, enganação, meu irmão, você vai ordenar que esse mal saia. Toda perturbação, do alto da cabeça à planta dos pés, em o nome de Jesus, saia, vai embora, desapareça, em o nome de Jesus Cristo. Com as suas mãos aos céus, diga: eu creio, Senhor, e tomo posse de todas as bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Jesus é bom, pessoal. Pessoal, eu quero 5 pessoas, eu não vou demorar não. 5 pessoas, não vai ser menos, mais eu deixo, mais menos eu não deixo. Você que orou, você que creu, você recebeu a fé, você determinou, assumiu a sua posição. Toda sexta-feira fazemos esse propósito de oração da fé, e Deus sempre abençoa, e não vai ser diferente hoje. E Deus fez coisa grande, quem crê aqui, em nome de Jesus. Até vou pedir, se alguém por algum motivo está assistindo esse culto e foi abençoado, deixa nos comentários que a gente comenta depois. Mas vai fazer o que eu estou falando para quem está ao vivo acompanhando. Mas agora é com você. Pastor, eu senti aqui a bênção. Saiu o que eu estava sentindo, desde uma opressão, uma dor. Nós oramos com fé, pessoal. Você tem autoridade. Obediência te traz liberdade. Você viu o que aconteceu em Israel, lá no Egito. Pode falar, minha irmã. Boa noite. Quando eu vim aqui na igreja, eu estava com 2 tumores. E um em cada ovário. Aí o médico falou para mim que tinha certeza que era maligno. Aí pediu o exame de sangue e falou: olha, se tiver alterado é maligno, mas mesmo que não tiver, pelo que eu estou vendo, não posso garantir que não seja. Aí ele pediu o exame e estava muito alterado. Aí ele pediu mais um exame para confirmar se tinha espalhado para os órgãos. Aí eu fiz o exame e quando eu voltei lá ontem, tinha mais 2 ressonâncias, os meus exames estavam normal. E ele falou: você não vai nem precisar tirar os ovários.
Nem vai precisar mexer em nada. Jesus fez obra completa. Jesus é lindo ou não é, pessoal? Vamos aplaudir a Jesus. Deus te abençoe, minha irmã, muito. Esse é o Deus o qual servimos. A obediência traz liberdade, pessoal. Você vai ser muito abençoado por estar aqui essa noite. Deus abençoando muito. Não vencendo aí fora essa farra que está nesse feriado. Você veio e Deus vai te honrar. Eu vim, até falei antes com o pastor que eu estava com dor na coluna. E é uma coisa muito estranha, porque eu já tive há muitos anos, né? E quando eu conheci Jesus, eu clamei, assim, pedi que Ele me curasse, e eu senti a cura. Eu senti até físico, assim, foi um gelo que passou e curou. Nunca mais eu tive nada. E ultimamente tem me atacado. E essa semana foi terrível. E agora eu estava testando aqui, mexendo. E eu sinto que está assim diferente. É como se tivesse, não é peso, é algo que segura a minha coluna. E eu estou me sentindo bem. Que gostoso, é bom poder sentir a presença de Deus, saber que Ele está presente. Ô Magali, Deus te abençoe muito. Vamos aplaudir a Jesus, é a obra de Deus. E Ele completa a obra. Só fazer mais uma pergunta agora, geral. Pastor, eu cheguei triste, mas estou me sentindo bem. Fora que eu já perguntei aqui. Só levanta as mãos assim, quem estava de um jeito, chegou de uma forma ruim, dor física, emocional, e está sentindo bem. Levanta a mãozinha, quem que está? Olha quanta gente, né, pessoal? Você vê que tem... Deus é bom demais. Bom, levante as mãos aos céus, diga obrigado, Jesus. E vamos dar uma linda salva.